tarde. Na aula de hoje estaremos trabalhando um pouco a respeito de expressões numéricas. Expressões numéricas de início envolvendo adição e subtração. Expressão numérica é a sequência de números ligados por sinais de operações. Esse assunto é um assunto que parece muito complicado. Quando vocês veem uma expressão numérica, principalmente se for uma expressão grande, se assusta, acha que é difícil, mas não é. É uma coisa que a gente usa diariamente nas nossas vidas. Muitas vezes não percebemos que estamos fazendo isso, mas estamos realizando uma expressão numérica. No exemplo que temos aqui, Karina ganhou 4 balas de mel e 5 balas de morango. Deu 2 à sua prima. Com quantas balas ela ficou? Antes de qualquer coisa, eu preciso entender o que o meu problema quer saber. Nesse caso, ele quer saber com quantas balas Karina ficou. Daí eu vou analisar os dados que eu tenho. Ela tem 4 balas de mel e 5 de morango, totalizando 9 balas. Primeira coisa que eu fiz, juntar todas as balas que ela tinha. 4 balas de mel, 5 de morango. Das 9 balas que ela tinha, ela deu 2 para a sua prima. Então, 9 menos 2 igual a 7. Karina ficou com 7 balas. Percebem que essa é uma situação que acontece sempre na vida de vocês. É uma situação que vocês estão sempre resolvendo com um colega, com um primo, com um irmão. Embora não saibam que é uma expressão numérica, mas estão resolvendo. Para resolver uma expressão numérica, é necessário que eu respeite as regras impostas pelo probleminha. Nesse caso, eu vou ter apenas adição e subtração. Por isso, eu preciso saber que a regrinha para a expressão numérica é: todas as vezes que eu tiver apenas adição e subtração na composição da expressão numérica, eu respondo na ordem que elas aparecem. Nesse caso, eu tenho primeiro a adição, então eu vou responder primeiro a adição, depois a subtração. Ô tia, e se viesse primeiro a subtração? Aí eu responderia primeiro a subtração. E se eu tiver uma adição, uma subtração e outra adição? Responde a adição que vier primeiro, depois a subtração e depois a adição. Eu respondo na ordem que elas aparecem. Veja esse outro exemplo. Carlos comprou uma geladeira por R$ 956, um fogão por R$ 356. Deu R$ 300 no dia da compra e o valor restante pagou com um cheque para 30 dias. Qual o valor do cheque? Primeiro eu preciso saber quanto deu a compra dele. Como é que ele vai pagar sem saber qual foi o valor da compra, né? Somando os dois valores, eu vou encontrar R$ 1.312. Agora sim, ele vai tirar os R$ 300, que é o valor que ele deu de entrada. Lembra? Valor de entrada, que é o que ele paga na hora. Restou R$ 1.012. Então, o cheque que ele fez é de R$ 1.012. Veja este outro exemplo. Antônio comprou um livro de 64 páginas. No sábado leu 19 e no domingo leu 5 a mais que no sábado. Quantas páginas ainda faltam para ele terminar de ler o livro? Veja, primeira coisa que eu preciso saber, quantas páginas o livro tinha? 64. Quantas páginas ele leu em cada dia? No primeiro dia, ele leu 19. No segundo dia, ele leu 19 mais 5, porque ele leu 5 a mais. Ele leu as 19 igual no sábado e ainda mais 5. Daí, eu vou resolver a minha expressão numérica, né? Eu quero saber quantas ele ainda não leu, quantas faltam para terminar o livro. Lembrando que quantas falta é a diferença do que tinha no começo para o que eu tenho agora. Então, eu tenho uma subtração, certo? Observe que eu não sei ainda quantas páginas ele leu no domingo. Por isso que eu coloquei esse parêntese, tá?
Toda vez que aparecer um parêntese, ele está me dizendo que eu preciso respondê-lo primeiro. Primeiro eu respondo o que está dentro do parêntese. Eu sei que o livro tem 64 páginas. Eu sei que no sábado ele leu 19. No domingo, eu sei que ele leu 19 mais 5. Mas quanto vai dar? Então, eu descobri que deu 24. Depois, eu peguei e fui resolver. Como eu não tenho mais parênteses, não tenho mais adições, então eu vou responder minha expressãozinha do jeito que ela tá aí. 64 menos 19, que deu 45. E vou repetir tudo aquilo que eu não mexi, tá? Observe que lá em cima eu repeti o 64, repeti o 19. E o 19 mais 5 do parêntese desaparece porque eu respondi a conta e encontrei um novo resultado, que foi 24. Agora, eu coloquei o 45, que é o resultado de 64 mais 19, e repito o 24. Por último, eu somo, eu subtraio 45 menos 24, 21. Daí fica fácil perceber que ainda faltam 21 páginas para ele terminar de ler o livro. Só repetindo para memorizar bem, que quando eu tenho parênteses, é necessário que eu responda primeiro o que está dentro desse parêntese, independente de que conta esteja ali dentro. Primeiro eu respondo o que está dentro do parêntese. Depois, eu respondo na ordem que as operações aparecem. Respondo primeiro 64 menos 19, coloco o resultado e repito tudo que eu não respondi. Aos poucos eu vou repetindo, minha continha vai diminuindo até chegar no resultado, certo?